Francisco Alves, conhecido como o Rei da Voz, foi um dos maiores cantores brasileiros do século XX. Ele ganhou o apelido de o Rei da Voz porque a qualidade do seu trabalho era excepcional. E quem deu esse apelido a ele foi o radialista César Ladeira, que gostava de apelidar os artistas. Como, por exemplo, ele apelidou Carmen Miranda como a Pequena Notável. Ele também era conhecido como Chico Alves e Chico Viola. Ele foi o primeiro a gravar a famosíssima canção Aquarela do Brasil de Ari Barroso, lançada em 1939. Nascido no Rio de Janeiro em 1898, desde muito cedo ele começou a se interessar pela música. Durante a infância, seu passatempo preferido era acompanhar os ensaios da banda de música da Polícia Militar do Rio, num batalhão que era bem perto da sua casa. De família humilde, na adolescência ele trabalhou como engraxate para ajudar no sustento da casa. Aos 18 anos, em seu primeiro emprego, ele foi ser operário na fábrica de chapéus Mangueira. Pouco tempo depois, ele saiu e foi trabalhar na fábrica de chapéus Júlio Lima. Mas o destemido Chico sonhava em ser um cantor profissional e continuou lutando. Ele começou a cantar profissionalmente em 1918, após fazer um teste com o maestro Antônio Lago, pai do grande ator Mário Lago. Desde então, ele começou a cantar no Circo Spinelli, fez parte de uma companhia artística e, para complementar a renda, começou a trabalhar como taxista. Em 1919, com a ajuda do compositor conhecido como Senhor, que ajudou a lançar vários artistas, Chico Alves gravou seu primeiro disco na gravadora de João Gualberto, filho da famosa maestrina Chiquinha Gonzaga. E a primeira música que ele gravou na vida foi Pé de Anjo, em 1919. Nessa época, durante a pandemia da gripe espanhola, ele perdeu o pai e o irmão. Como suas irmãs já estavam casadas, só ficou ele e a mãe morando na casa da família. Em 1920, ele começou a frequentar zonas boêmias cariocas como Lapa e Vila Isabel, onde conheceu vários artistas. Nessa mesma época, ele conheceu Ceci, uma moça que trabalhava num cabaré na Lapa, e se apaixonou por ela. A paixão foi tanta que, mesmo a contragosto da família e amigos, ele se casou com ela. Ele tinha apenas 22 anos. Porém, o casamento só durou 9 dias. E o motivo é que a moça gostava de trabalhar nos bordéis e não queria deixar aquela vida. Segundo ele, aquilo foi um momento de loucura. Em 1921, ele foi convidado para atuar em peças de teatro de revista. Sua irmã Nair Alves, que era atriz, chegou a atuar com ele. No mesmo ano, conheceu e se casou com a atriz Célia Zenatti, com quem viveu por 28 anos. Em 1924, ele mudou de gravadora indo para a Odeon e passou a usar o pseudônimo de Chico Viola. Em 1928, ele começou a lançar trabalhos paralelos pela gravadora Parlophone, só que usando seu nome real. Muitos não sabiam que se tratava do mesmo cantor e ficavam comparando quem cantava melhor, se era Francisco Alves ou Chico Viola. Em 1930, ele começou a gravar em dupla com Mário Reis. Durante 2 anos, eles gravaram 12 discos e fizeram um mega sucesso no Brasil. Em 1932, ele foi contratado para o cast exclusivo da poderosa rádio Mairinque Veiga. Junto com ele estavam vários artistas, dentre eles Carmen Miranda. No mesmo ano, ele montou um grupo de samba com Mário Reis, Noel Rosa e outros integrantes e fizeram vários shows pelo sul do Brasil. Se me tem amor, eu posso me regenerar. Em 1933, ele participou do primeiro disco de Aurora Miranda, irmã de Carmen Miranda. Uma das músicas que ele gravou com ela foi Cai Cai Balão, a primeira música tipicamente junina a ser lançada em disco. Cai, cai, balão, você não deve te fugir. Em 1935, ele teve como empregada na sua casa Carmen Costa, que na época tinha apenas 15 anos de idade. Ele percebeu que ela tinha talento e a ajudou no começo da carreira. Ela lançou vários sucessos carnavalescos que até hoje estão na boca do povo. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Em 1936, Chico publicou sua autobiografia intitulada Minha Vida.
pela editora Brasil Contemporâneo no Rio de Janeiro. A década de 1930 foi o melhor período da sua carreira. Porém, na década de 1940, tudo começou a mudar. Com o surgimento das primeiras radionovelas no Brasil em 1942 e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os cantores de rádio começaram a perder espaço e, consequentemente, a fama. Desde então, as rádios começaram a investir em novelas que davam muita audiência e também tinha muitas notícias sobre a guerra. Porém, Chico Viola ainda fazia muito sucesso nas rádios do Rio de Janeiro. Afinal, ele era o cantor mais popular da época. Em 1945, ele emplacou os maiores sucessos daquele ano. Que rei sou eu, sem reinado e sem coroa, sem castelo e sem rainha, afinal, que rei sou eu. Ai, 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 Isaura, hoje eu não posso ficar. Nessa época, ele fez muito sucesso também numa parceria com Dalva de Oliveira, como foi muito bem retratado numa microsérie na Globo em 2010. Em mais de 30 anos de carreira, Chico Alves gravou mais de 500 discos, um recorde na época. Chico era um artista completo. Era cantor, compositor, instrumentista, ator e foi muito, muito famoso. Mesmo com a chegada das radionovelas nos anos 40, ele ainda conseguiu se manter como o artista mais popular do rádio e ficou muito rico. O seu patrimônio continha um aras com cavalos puro-sangue, vários imóveis, loja e dizem que ele tinha até um navio. Ele também era conhecido por sua generosidade. Ajudou artistas em começo de carreira como Noel Rosa e Cartola e sempre procurava fazer filantropia. Em 1949, após 28 anos de casados, Chico e Célia se separaram. Chico não teve filhos, e mesmo Perpétua reaparecendo muitos anos depois, alegando que o cantor era pai dos seus filhos, nada foi provado. Algum tempo depois, ele começou um relacionamento secreto com uma professora chamada Iraci Alves, e ficou com ela até o fim dos seus dias. O público só ficou sabendo desse relacionamento após a morte do cantor. No dia 27 de setembro de 1952, o cantor dirigia seu carro da marca Buick pela Via Dutra, saindo de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, quando bateu de frente com um caminhão na região de Pindamonhangaba. Infelizmente, no gravíssimo acidente, Chico não resistiu e morreu na hora. Um amigo que estava com ele, chamado Haroldo, foi jogado para fora e conseguiu sobreviver após ser socorrido por um motorista que vinha logo atrás. Segundo Haroldo, Chico não estava correndo muito, e os dois conversavam sobre a vitória de 2-1 do América sobre o Bangu. Os dois eram americanos. Logo a notícia estava em todos os jornais. O corpo do cantor foi levado para o Rio de Janeiro e velado na Câmara Municipal. Uma multidão de fãs e curiosos compareceram ao local para se despedir. Vários artistas e autoridades também estavam presentes. O velório seguiu madrugada adentro e cada vez iam chegando mais gente. Na segunda-feira, dia 29 de setembro, por volta das 11 horas da manhã, o cortejo, acompanhado por milhares de pessoas, seguiu rumo até o cemitério São João Batista, onde o corpo do cantor foi sepultado. A quantidade de pessoas era tanta que não coube no cemitério. Muitos ficaram de fora. Francisco Alves, o rei da voz, tinha apenas 52 anos de idade. No local do acidente, na Via Dutra, no quilômetro 102,5, o dono do terreno colocou uma cruz em homenagem ao cantor. E assim foi a vida de Francisco Alves, o rei da voz. Adeus, 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 5 letras que choram num soluço de dor.